Paz do Senhor, querido, tudo bem? Estamos aqui para compartilhar mais uma palavra com você nesta manhã de sábado aí, maravilhosa. Amém? Eu queria compartilhar uma palavra que está lá em 2 Samuel, capítulo 9. Diz assim: Disse Davi: Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa do Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no e vieram a Davi e perguntou: És tu Ziba? Respondeu: Sim, eu mesmo, teu servo. Disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde estás? Perguntou-lhe o rei a Ziba. Ele respondeu: Está na casa de Maquir, em Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra e disse-lhe: Davi, Mefibosete. Ele disse: Eis aqui o teu servo. Então ele disse: Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonathan, teu pai. Tu comerás sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto como eu? Agora vamos lá para o versículo 10, da parte B, diz assim: Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Sempre à minha mesa. Aí o versículo 13 fala assim: Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Sabe, querido, eu gosto muito dessa palavra. Essa palavra que fala sobre Mefibosete, né? Sobre o filho de Jonatas, né? Que era filho de Saul. E é interessante que quando a Bíblia fala que quando Jonatas, né, Saul estava fugindo, né, dos seus inimigos, a empregada de Jonatas carregava esse menino, tinha 5 anos, ele caiu e ficou aleijado. E esse menino ele foi rejeitado, ele foi jogado numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa lugar de esquecimento, lugar aonde ninguém dá nenhum valor para as pessoas. E eu lendo essa palavra esses dias, eu comecei a meditar como o amor de Deus ele é poderoso. Eu quero que você imagine comigo, esse menino ele viveu nessa cidade por muitos anos. E ele era conhecido como aleijado, sabe, rejeitado, excluído. Mas dentro dele corria um sangue real, porque ele era neto de um rei e ele tinha uma herança de um trono, né, terreno. É interessante quando Davi ele sobe, começa a reinar sobre o povo de Israel. Ele pergunta: alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência? É interessante nós entendermos, querido, que Saul foi um dos maiores perseguidores de Davi, né? Tem uma frase de um pastor que eu acho muito tremenda, que ele fala, né, que quando Saul ele vinha com lança para cima de Davi, Davi ia com a harpa. Sabe, amado? O inimigo você não vence na força do seu braço, você vence na força do Senhor. Quando o inimigo se levanta, você não bate de frente com ele, vai adorar, dobre o seu joelho, busque a face do Senhor, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principado e potestade. Então quando Davi ele sobe ao trono, ele entende o propósito de Deus para sua vida, ele fala: alguém da casa de Saul, né? E havia um homem chamado Ziba que era um dos homens de Saul, mas hoje ele era servo de Davi. Ele falou assim: sim, tem um tal de Mefibosete que mora lá em Lodebar, mas ele é aleijado, né? Ele fez a questão de falar para Davi que ele era aleijado. E aí Davi fala assim: manda buscar ele. Eu fico imaginando, querido, que esse homem chamado Mefibosete, nesse lugar que ele morava, chamado Lodebar, lugar de esquecimento, eu fico imaginando esse rapaz, por muitos dias, anos, ele ficava pensando: puxa vida, né? Estou esquecido aqui nesse lugar, ninguém me lembra mais de mim, né? Mas eu digo para você, querido, que Deus não esquece de ninguém, de nenhum dos que estão seus. Na hora certa, no momento certo, você é tirado do lugar onde você está e é colocado, como diz a palavra. Deus tira do monturo e coloca para sentar entre os príncipes. E Davi manda buscar esse homem. E quando Davi começa a dialogar com esse homem chamado Mefibosete, ele fala: Jonathan, Mefibosete, você vai comer na minha mesa todos os dias. Aí
Mefibosete responde assim para Davi: mas quem é? Olha o que ele diz: quem é o teu servo para teres olhado como um cão morto como eu? Sabe, Mefibosete estava se considerando como alguém irrelevante, alguém desprezível, alguém rejeitado, excluído. Mas ele fica imaginando: como que você olha para mim? Eu não sou nada, não sou ninguém. Você pode não ser ninguém para a sociedade, para as coisas aí fora, querido, para o mundo. Mas para Deus você é importante. Porque se você for ver a palavra do Senhor lá em Gênesis, a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor. Dentro de mim, dentro de você, há Deus aqui dentro de nós, sabe? Há uma essência dos céus aqui dentro de nós. E Davi, eu quero colocar Davi aqui como Jesus, sabe? Sendo usado como Jesus para poder restaurar, trazer esse homem do lugar de esquecimento chamado Lodebar para junto à mesa, para que ele pudesse sentar à mesa. É interessante que Davi fala assim: olha, a partir de hoje, Mefibosete, você vai comer todos os dias da sua vida na minha mesa. Cara, que isso é muito tremendo, querido. Uma pessoa que era esquecida, rejeitada pelo mundo. O rei vai lá e dá uma ordem: a partir de hoje, esse homem, que as pessoas diziam é um aleijado, que os homens diziam é um esquecido, é um excluído, mas para Deus ele era alguém especial. E Davi fala, eu quero usar aqui como Davi, como sendo Jesus aqui, dizendo assim: olha, a partir de hoje você vai comer na minha mesa todos os dias da sua vida. Uau, coisa tremenda, coisa poderosa, querido. Eu vejo assim que Deus ele não olha o externo, ele olha o que tem dentro de nós, o que ele colocou dentro de nós, né? O que ele engendrou dentro de nós. E é interessante, ele fala assim, Davi fala assim para Ziba: olha, Ziba, restitui todas as terras, tudo aquilo que era de Saul, que era de Jonatas, coloque nas mãos de Mefibosete. E Ziba, ele tinha 15 filhos, e Ziba, ele foi, a partir daquele momento, ele foi funcionário, ele era servo de Mefibosete. Davi fala: olha, você vai trabalhar, cultivar a terra, tudo que der é dele. Vocês você vai cuidar das coisas dele. E Davi fala: você vai comer na minha mesa, Mefibosete. E o último versículo fala: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei em Jerusalém, todos os dias da sua vida. Sabe o que quer dizer para você, querido? Não importa a situação, a circunstância, não importa como você está, o que você era, o que importa é o que Deus colocou dentro de você, a tua essência. E eu quero liberar essa palavra na tua vida nesta manhã. Deus te convida, não importa a situação. É interessante que a mesa, querido, ela não coloca no mesmo patamar. A mesa de Deus, ela não vê indiferença. Ela não vê de indiferença. A mesa de Deus, ela vê todo mundo iguais. E é isso que Deus quer fazer em nós. Nos colocar numa mesa, nos colocar iguais a Ele. Porque nós somos a tua essência. Às vezes você pode estar se sentindo aí rejeitado, excluído, esquecido, né? Por causa dessa pandemia, por causa de tudo que está acontecendo aí. Eu quero dizer para você nesta manhã: Deus não esqueceu de você, tá? Deus está olhando para você, para o seu Lodebar, lugar de esquecimento. E de repente Deus ele pode tirar desse lugar. E é o desejo do coração de Deus de colocar no lugar de glória, de honra, para exaltar o nome do Senhor. Então, que nesta manhã você possa meditar nessa palavra. E assim como essa palavra tem mexido nos nossos corações, Deus possa tocar na tua vida, dizer: você não é um esquecido. Deus lembra de você. Como a palavra fala: pode um pai ou uma mãe esquecer dos seus filhos, mas eu, Senhor, jamais esquecerei de ti. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te dê graça, que Deus te dê alegria, que Deus muda o teu cativeiro, que Deus muda a tua vida, porque há uma mesa preparada, né? Todos os dias da nossa vida, e Ele vai estar conosco, dizendo: olha, senta aqui comigo, que eu tenho o melhor para te dar, a comida do céu para te oferecer. Deus vai tirar todo o espírito de rejeição, toda a exclusão, tudo aquilo que era contrário à tua vida, e Ele vai te colocar no lugar de honra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Não se esqueça, Deus não esqueceu de você, Ele está sempre olhando para você. Amém?